E aí, pessoal, já pararam para pensar na pergunta mais básica de todas? Tipo, do que o mundo é feito? Não tô falando de filosofia, não. Tô falando da receita, dos ingredientes que formam tudo o que a gente vê e toca. Hoje a gente vai desvendar essa ciência secreta. É sério! Pensa um pouco. As coisas que a gente usa todo santo dia, de onde elas vêm? Qual é a base de tudo? A resposta é muito mais irado do que parece. Pensa aí no seu celular. Naquele refri geladinho. E cara, até no nosso próprio corpo. O mais doido é que tudo isso, tudo mesmo, lá no fundo, é feito da mesmíssima coisa. Beleza, então bora mergulhar de cabeça nisso. A ciência tem um nome chique para essa coisa toda que forma o universo: matéria. É o ponto de partida para a gente entender qualquer objeto, de uma estrela gigantesca até um grãozinho de areia. E o que raios é matéria? A definição é super simples, ó. É tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Pensa na massa como a quantidade de recheio de alguma coisa. E o volume é o tamanho do espaço que esse recheio está ocupando. Se tem os dois, pronto, é matéria. Então, para ninguém confundir, massa é a quantidade de parada que tem ali, e a gente mede em gramas. Volume é o espaço que essa parada ocupa, medido em litros. Quer um exemplo? Pensa em 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo. A massa é a mesma, 1 quilo. Mas o volume, cara, nem se compara, né? E para medir tudo isso, a galera da ciência usa uns macetes, tipo uns códigos secretos chamados prefixos. Quilo, por exemplo, quer dizer 1000. Então, 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. Mili significa 1 milésimo. 1 mililitro é só um pedacinho minúsculo de 1 litro. É o jeito inteligente de falar de coisas gigantes ou minúsculas sem precisar escrever um zilhão de zeros. Show! Matéria tá na conta. Mas e se a gente desse um zoom? Mas não um zoom qualquer. Um zoom muito, mas muito forte, mais poderoso que qualquer microscópio do planeta. O que a gente acharia? Pois é, bem-vindos ao mundo invisível dos blocos de montado universo. É isso aí! Toda matéria, sem nenhuma exceção, é feita de umas partículas minúsculas chamadas átomos. Pensa neles como se fossem as pecinhas de Lego do universo. Com alguns poucos tipos de pecinhas, dá para construir absolutamente tudo que existe. E dentro de cada átomo tem uma turminha, uma verdadeira gangue. Tem os prótons, que são os caras positivos, da vibe boa. Tem os elétrons, que são os negativos, super agitados e não param quietos. E tem os nêutrons, que são neutros. Os caras que ficam de boa, na deles, sem se meter na briga das cargas. E a organização deles é tipo um sistema solar em miniatura, saca? Bem no centro, grudadinhos, ficam os prótons e os nêutrons, formando o que a gente chama de núcleo. E girando em volta desse núcleo numa velocidade absurda, ficam os elétrons, numa região chamada eletrosfera. Agora se liga, porque essa é talvez a parte mais importante. O que faz um átomo ser de ouro e não de oxigênio? É o número de prótons que ele tem no núcleo. É como se fosse o RG, a carteira de identidade do átomo. Se mudar o número de prótons, já era, vira outro elemento químico. Simples assim. Só que os átomos são super sociais. Eles quase nunca ficam sozinhos por aí. A verdadeira mágica do universo acontece quando eles começam a se conectar, se juntar, se misturar. É aí que o mundo ganha cor, forma e até sabor. O processo é tipo uma receita. Primeiro, os átomos dão as mãos uns para os outros, criando o que a gente chama de ligações químicas. Quando um grupinho se forma, a gente tem uma molécula. O exemplo mais famoso de todos: 2 átomos de hidrogênio se juntam com um de oxigênio e, pá, formam a molécula de água, H2O. E um monte de moléculas de H2O juntinhas formam a água que a gente bebe. E quando a gente junta substâncias diferentes? Aí temos as misturas. Se você dissolve açúcar na água, por exemplo, o resultado é uma mistura homogênea. O açúcar some, fica tudo com uma aparência só. Agora, tenta misturar água e óleo. Eles não se bicam. Dá para ver direitinho as duas partes separadas. Isso é o que a gente chama de mistura heterogênea. Isso aqui mostra como cada substância tem sua própria personalidade. A água e o álcool, por exemplo, até parecem iguais, né? Mas a temperatura que eles precisam para ferver é bem diferente. A água ferve a 100 graus Celsius, já o álcool ferve com só 78,4 graus. Essa é uma das propriedades únicas de cada um. Ok, então os átomos se juntam. Mas e se eles resolvessem trocar de parceiros no meio da festa? Ah, aí a gente entra no território da transformação.
da mágica. A gente entra no mundo das reações químicas. Uma reação química é basicamente uma dança das cadeiras com átomos. As ligações entre eles se quebram e eles se reorganizam de um jeito totalmente novo, criando substâncias que não existiam antes. É aquela história: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha só o exemplo da gasolina no motor do carro. Ela reage com o oxigênio do ar. Essas duas substâncias, a gasolina e o oxigênio, são os reagentes. Depois que a reação acontece lá no motor, o que sai são os produtos, gás carbônico e água. São as mesmas pecinhas de Lego, só que montadas de um jeito diferente. E como a gente sabe que uma reação química aconteceu? É só bancar o detetive e procurar as pistas. Se liberou calor e luz, tipo fogo, pimba, é uma reação. Se mudou de cor do nada, como quando cai água sanitária na roupa, também é. Se soltou gás e fez bolhas, tipo um comprimido efervescente, é reação. Apareceu um cheiro novo, tipo comida estragando, ou se formou um sólido do nada, como a ferrugem, bingo, reação química na área. E agora a gente chega na parte final, onde tudo isso se conecta de verdade. Pode parecer que esse papo todo é coisa de laboratório, mas a real é que a gente vive cercado por química o tempo todo. A química é tipo o código secreto que faz o nosso dia a dia funcionar. Cozinhar um ovo é uma reação que muda as proteínas. A bateria do celular funcionando é pura química liberando energia. A bicicleta enferrujando é a reação do ferro com o oxigênio. A nossa própria respiração, agora mesmo, é uma série de reações químicas que mantém a gente com vida. Tá rolando em todo lugar, o tempo todo. E é isso, galera. Agora o segredo foi revelado. O mundo é feito de átomos que se juntam, se misturam e se transformam sem parar. O universo é uma festa química gigante e infinita. Então a pergunta que fica é, agora que a gente está por dentro do segredo, qual reação química ao nosso redor a gente vai observar hoje com outros olhos? Fica a reflexão. Valeu e até a próxima!